Então tá, boa tarde a todas e todos. Eu, Bárbara, junto com a Amy e com a Larissa, a gente desenvolveu essa pesquisa a partir dos estudos do grupo de pesquisa de aquisição e ensino de inglês como língua estrangeira, sob a orientação da professora Andressa, né? E, como a professora já falou, o título do nosso trabalho é a influência do filtro afetivo na aprendizagem da oralidade em língua inglesa na idade adulta em alunos de letras em inglês. Bom, a nossa apresentação, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para vocês, que é a introdução, objetivos e a hipótese. A Larissa vai falar da fundamentação teórica e da metodologia. A análise de resultados e as considerações finais vai ficar a cargo da discussão feita pela Amy. E as nossas referências utilizadas nessa apresentação. Bom, a nossa pesquisa, né, a gente precisou delimitar o tema. Então, a gente escolheu a idade adulta, e para analisar na idade adulta, a gente escolheu a oralidade como a habilidade, certo? E para linkar esses 2 elementos, a gente usou a influência do filtro afetivo. Então, a nossa temática ficou a aprendizagem da oralidade em língua inglesa na idade adulta e a influência do filtro afetivo. O filtro afetivo, a Larissa vai explicar melhor o que é e como funciona na fundamentação teórica. Pensando nessa idade adulta, a gente também precisou delimitar o nosso público. E então, nós pensamos na faixa etária de 30 anos ou mais que estão cursando letras em inglês na UTF-PR, certo? E que estão aprendendo inglês ou que já aprenderam. Isso por 2 motivos. O primeiro deles é que o curso de letras em inglês oferece as disciplinas do inglês elementar, né, até o mais avançado, o avançado 2. E também porque a gente observou que nessas disciplinas do curso de letras em inglês, normalmente os alunos com 30 anos ou mais, eles tendem a apresentar mais dificuldades, né, não todos, mas de uma forma geral. Então, esse foi um problema que a gente observou para desenvolver a nossa investigação. E a nossa pesquisa, ela se enquadra como uma pesquisa acadêmica a partir do momento que a gente entende que driblar as barreiras do filtro afetivo e saber se expressar oralmente em inglês é essencial para que o futuro professor de língua inglesa possa ensinar seus alunos com qualidade. E também, né, a partir do momento que você sabe vencer essas barreiras do filtro afetivo, que a Larissa vai falar daqui a pouco, você consegue trabalhar o filtro afetivo do seu aluno, certo? Então, algumas perguntas foram necessárias ser feitas para que a gente pudesse entender e construir o caminho da nossa investigação. A primeira pergunta que a gente fez, então, foi como o adulto aprende a língua inglesa. Como que o adulto aprende e o que difere essa aprendizagem do estudante, a criança, o adolescente, enfim, o que difere. E também como a aprendizagem da oralidade de inglês acontece nesse público-alvo. E também foi necessário investigar o que é o filtro afetivo, como ele funciona e como ele pode influenciar o processo de aprendizagem da língua inglesa, principalmente a oralidade, que é a habilidade que a gente escolheu investigar. Então, nosso objetivo geral foi de investigar a influência do filtro afetivo no processo de aprendizagem da oralidade em língua inglesa. E como objetivo específico, a gente procura apresentar sugestões para que esses estudantes possam superar as barreiras do filtro afetivo durante o curso de inglês. Porque a gente entende que quando terminar o curso de inglês, esse profissional vai estar completamente capacitado para dar aulas de inglês e, principalmente, ter uma oralidade boa, né, o suficiente para dar uma aula com qualidade. A nossa hipótese, então, a gente pensou, então, que o filtro afetivo, né, sendo o filtro afetivo geralmente mais alto em adultos, a Larissa vai explicar isso agora, supõe-se que as dificuldades no processo de aprendizagem da oralidade em graduandos com 30 anos ou mais,
está diretamente ligada a este fator do filtro afetivo. Então, como a Bárbara já falou, né, comentou, a nossa fundamentação teórica se baseia principalmente na hipótese do filtro afetivo. Mas não é só isso, a gente também estudou questões relacionadas à aprendizagem de língua estrangeira na idade adulta e à aprendizagem de oralidade na idade adulta, que foi o foco, assim. Com isso, uma pesquisa de Fernandes, no ano de 2011, apontou que alunos adultos eles tendem a ser mais autônomos para aprender inglês e também a aprender com base no papel social que eles desempenham, o que está também ligado à motivação e outro fator psicológico que a pesquisadora apontou, que é a afetividade. E aqui é bem importante a gente destacar, considerando o ensino de inglês através da instrução formal, é importante que a gente observe a influência da afetividade da sala de aula para a afetividade. Então, a sala de aula precisa ser esse ambiente seguro, que favoreça a autoconfiança. Pode passar. Principalmente tratando de oralidade, que exige, né, atividades de speaking exigem maior exposição e maior segurança por parte do aluno. Com isso, Krashing, ele afirma que alunos adultos tendem a ter maior dificuldade para aprender uma segunda língua, principalmente a habilidade de oralidade. Isso se deve ao fato do fortalecimento do filtro afetivo, né, que se dá a partir da puberdade. E aí, a partir dessa idade, a aprendizagem ela se torna principalmente consciente e através desse ambiente formal de instrução. Penier também aponta alguns obstáculos, né, no ensino de inglês para adultos. Um deles seria o fato do papel de autoridade do professor. E o fato disso poder gerar certo constrangimento e medo por parte do aluno, de ser corrigido, de ser, enfim, criticado, além do estresse de não conseguir se expressar na língua-alvo tão bem quanto na língua materna. Agora, quanto ao filtro afetivo, especificamente, pode passar, Bárbara, por favor. Segundo Crash, em fatores como motivação, grau de ansiedade e autoconfiança, eles podem aumentar ou diminuir a quantidade de input internalizado. É como se o filtro afetivo fosse uma barreira, né, entre a informação a qual o aprendiz está exposto e a parte do cérebro responsável pela aquisição de linguagem. Ou seja, se o filtro afetivo é muito alto, a mensagem tende a não ser internalizada. O filtro afetivo baixo, é mais provável que a mensagem seja internalizada. E pensando na questão da prática pedagógica, métodos que favoreçam esse input compreensível numa situação de baixa ansiedade tendem a ser mais eficazes, como nós podemos observar na nossa pesquisa, que a Amy vai falar mais adiante. Quanto à metodologia, a nossa pesquisa se caracteriza como parte bibliográfica, parte quantiquale, né? A princípio, nós fizemos o levantamento bibliográfico das discussões e teorias relacionadas ao nosso objeto de estudo, e depois foi elaborado um questionário online. Esse questionário foi composto de 13 perguntas, 10 delas fechadas e 3 abertas de resposta curta. Nosso público-alvo foram os estudantes de letras da UTF, a maior parte de letras em inglês e 40% português e inglês. Como a Bárbara já comentou, né, a partir dos 30 anos de idade. Tivemos respostas até os 55 anos, 30 e 55. Pode passar? Um pouquinho mais sobre o público-alvo. Nós questionamos a respeito de qual seria o nível, né, o período que estaria cursando. A maior parte respondeu do terceiro e quinto período, mas foi bem variada, assim, as respostas, como vocês podem observar. E também aqui nessa imagem é possível ver a quantidade de respostas que nós coletamos, né? Foram 15 respostas, o que é uma quantidade bem feliz para a gente, considerando a limitação da faixa etária, né? Pode passar, Bárbara. E aí também
achamos interessante questionar a respeito do nível de proficiência, tendo como referência o quadro comum europeu. A maior parte... Obrigada. A maior parte ali em azul respondeu ser nível iniciante A1, 20% se considera nível C1 proficiente. E aí o restante da nossa análise mesmo de dados, a Amy irá conduzir para a gente. Certo, como a Larissa já falou, são 13 perguntas, e como ela já abordou as 4 primeiras, eu vou continuar a partir da quinta. A quinta pergunta, ela questiona qual habilidade eles consideram mais importante para a aprendizagem de inglês. 73,3% considerou o speaking e 26,7% considerou o listening, expondo que nenhum deles cogitou o writing ou o reading. Pode passar, por favor. Na pergunta 6, quando foram questionados se eles sentiram mudanças na aprendizagem da língua inglesa após os 30 anos, 86,7% concordaram que sim. Já na pergunta 7, quando foram questionados o que mudou, o que se destacou foi a memorização, a pronúncia e a consciência das melhores formas de aprendizagem para si. Tanto que uma das respostas foi: eu passei a aplicar estratégias mais conscientes de aprendizado. Agora que conheço um pouco mais sobre as estruturas da língua, som, código, escrito e cultura, tento aplicar meu conhecimento para entender uma nova palavra, por exemplo. Quando mais novo, penso que aprendi muito mais por aquisição inconsciente. Na pergunta 8, quando questionados se eles se sentem ansiosos para se expressar oralmente na sala de aula de língua inglesa, 73,3% responderam sim, sendo muito ou pouco. E daí, na pergunta 9, a maioria concordou que isso afeta o processo de aprendizagem. E na pergunta 10, quando questionados quais são as consequências, o que se destacou foi não praticar a expressão oral na aula, o medo de talvez não conseguir evocar o vocabulário, o medo de julgamento e a vergonha. Na pergunta 11, quando eles foram questionados sobre a motivação para participar nas atividades orais da sala de aula de língua inglesa, 26,7% disseram não se sentirem motivados, 56,3% confirmou que se sente pouco motivado e apenas 20% se sente muito motivado com esse tipo de exercício. Na pergunta 12, quando foram perguntados o porquê, o que se destacou foi a falta de tempo que desmotiva por causa da necessidade de cumprir o planejamento, o receio de se expor por causa da diferença de nível de inglês dentro da turma, como é o caso dessa resposta. Muita cobrança, pouco incentivo e exposição desnecessária do aluno frente a pessoas que só reclamam porque estão numa sala de analfabetos em língua inglesa. E por fim, a última pergunta, temos as atividades orais que eles mais se sentem confortáveis em participar. Dá para reparar que tem-se uma ordem que vai da que menos exige exposição individual para que mais exige exposição individual, trazendo um maior desconforto a cada opção, o que traz uma prova para o filtro afetivo dentro da sala de aula. 2 minutos. Agora, as considerações finais são que, apesar do fator da ansiedade, os entrevistados compreendem a importância e a necessidade da habilidade do speaking. E, além disso, a oralidade na idade adulta traz maiores dificuldades que podem ser devido à hipótese do filtro afetivo. Pode passar, por favor. Alguns possíveis caminhos para diminuir o filtro afetivo seriam que o professor deve criar um ambiente confortável e favorável para todos os estudantes poderem participar das interações, e utilizar atividades em grupos e jogos, que pode ser um bom meio para engajar a participação de todos. Essas são nossas referências usadas na apresentação. E muito obrigada. Obrigada, meninas. Parabéns. Eu estou vendo ali um comentário que apareceu, né, e vários comentários aqui no chat sobre essa coisa forte, né, acho que isso nos deixa uma lição para professores e alunos, para a gente sempre abraçar aquele aluno que seja pela idade ou por qualquer outro fator tenha mais dificuldade ou comece de um nível mais zero realmente de inglês, né, e pensar que estamos todos lá para aprender, né, e não deixar esse aluno de fora, pelo contrário, ele tem que ser incluído na nossa sala de aula, né. Tem 2 perguntas ali que a Beth tinha feito. A primeira, qual a idade que somos considerados adultos no modelo teórico de vocês? Podem responder, meninas?
na verdade, essa foi uma opção, né, que nós fizemos, assim, não foi nenhuma consideração, né, a partir de que idade, foi uma limitação mesmo para qual público seria direcionado. Foi aí... Então, assim, na literatura... Esse foi o critério, na verdade. Na revisão de literatura, é aquela, a partir de 18, que a literatura traz de adulto, mas para o questionário, elas tinham que trabalhar com alguma idade de corte e resolveram fazer 30 anos, né? É que depois eu vi que vocês colocaram, né, meninas, 30 anos, né? Isso. Aí apareceu os 30 lá, né? Então tá bom. Eu vi já na hora. Saudade, Prof. Beth. Muito bom ver a Beth aqui com a gente, né? Então, e assim, continuando, já vou pegar esse gancho, mais embaixo eu fiz um outro comentário, né? Que vai aumentando o nosso filtro. E daí, será que a atividade, galera, diminui, daí você vai ficando sem filtro, que tal? Não, uma brincadeira. Não, mas é uma pergunta, será que quando a gente entende, a gente meio que... Não, só uma sim, eu entendi. Né? Quem sabe? Há uma esperança. Mas acho que faz sentido, né? O adulto ele vai aumentando e depois vai até um momento olha que novamente, né? Olha que na terceira idade a gente fica meio sem filtro. Olha aí, continuação da pesquisa. Olha, não tem o EJA e tudo? Então, quem sabe seja interessante a gente ver, né? A gente aborda o tema. Tá bom. E eu fiz uma outra pergunta para vocês, só aproveitando, sobre a tal da andragogia que as pessoas falam, né, que é o estudo do aprendizado e, né, do adulto. Vocês acreditam em such a thing? Será que existe? Existe um debate muito grande, tem gente que isso é invenção, que isso é marketing e que isso tem a ver com né, a marketização das coisas. O que vocês acham, meninas? Vocês viram alguma coisa nessa área? Tem livro? A gente não coube, né, na nossa apresentação, mas está no nosso relatório, né? Parte da nossa fundamentação teórica é o conceito também da andragogia de Knowles, né? Knowles, acho que pronuncia, mas assim, não foi o foco agora da apresentação, mas algo que a gente considerou, assim, com certeza. Assim, mas a minha pergunta era mais para saber se vocês acreditam nessa. Sim, eu falo, né, porque eu sim, com certeza, mas sim, faz muito sentido, assim, para mim. Ótimo. É uma Bárbara M. Querendo. Eu tenho uma dúvida mesmo. Eu tenho lido coisas tão antagônicas sobre a gente, isso é loucura, isso é bullshit talk, sabe assim? Então, que a gente fala de pedagogia, né, prof? Tanto de pedagogia, e meio que deixa de lado o começo. Obrigada. Obrigada, Jaque. Desculpa, obrigada, Beth, é que eu estou lendo o comentário do Jaque, que ela botou ali uma referência, né? Eu coloquei essa referência porque a Mariana Mastrella de Andrade, ela trabalha essas questões de ansiedade na sala de aula, de um apontar para o outro, um inibir o outro, os colegas mesmo, né? E ela diz, ela acredita que existe uma grande dificuldade para o adulto, porque ele imagina que ele está criando um novo ser, uma nova identidade, né? Daí lembrei do Leonardo aqui, que gosta do assunto também de identidades, né? Então, assim, esse texto dela é bem legal, é enorme, é um livro, e tem uma dissertação de mestrado da Patrícia Palu, que é aqui de Curitiba, que é justamente sobre isso, língua inglesa e a dificuldade de aprendizagem da pessoa adulta. Então, ela fez só sobre adulto, é bem legal. Agora, a oralidade, né, é a criança dos meus olhos, né? Então, parabéns. Muito bom, meninas. Obrigada, prof, pela sugestão também.